Glória a Deus, louvado e exaltado seja o Senhor. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e quero agradecer a todos que têm me ajudado com esse canal. Mas quero pedir a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, faça comentário. Que eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo de número 9, aqui o versículo 14, falta de poder. Aí eu quero chamar a sua atenção para nós meditar neste dia de hoje, nesta palavra. O texto diz aqui no versículo de número 14, e quando ele se aproximou-se dos discípulos, viram grande multidão em redor dele, e alguns escribas que discutiu com ele, e logo toda a multidão vendo ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. Louvado seja o nome do Senhor. E ele perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? Versículo 17. Respondendo um da multidão, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. Preste atenção que a Bíblia diz no versículo 17. Um espírito mudo, o qual em qualquer lugar que apanha, quer despedaçá-lo, e ele espuma, range os dentes, e vai se cansando. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse, e não puderam. E respondendo ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-no. E trouxeram-lhe, quando ele o viu logo, o agitou o espírito com violência, e caindo endemoniado por terra, contorcia-se e espumando. E ele perguntou a seu pai: quanto tempo há que lhe sucedeu isto? E ele disse: desde a infância. Então veja o que esta palavra, ela quer dizer. Deus, esta palavra é sua. O teu Espírito Santo é quem é o intérprete. Então, Senhor, nos dê o entendimento desta palavra, no nome de Jesus. Então, o texto aqui logo, ele vai dizer que Jesus chegou naquele lugar e havia uma discussão, ali havia um debate. E que debate era esse? Lá estavam os fariseus. Você sabe o que fariseu é bom? Fariseu é bom de fazer essas reuniões, de debater, de um achar o que está certo, o outro que está errado. Ali eles estavam criticando os discípulos, mas eles é quem era o chefe. E porque em vez deles criticar, não mandou também o Espírito embora? Você sabe por quê? É porque tem coisa que é só Jesus que faz. É muito fácil criticar. Nós vemos em rede social que Deus me ajuda, vai me ajudar, que nunca eu vou entrar por esse lado, porque tem pessoas que entram só para debater, só para escarnecer, só para desmentir os outros. Não. Tem coisa que é só Jesus que pode fazer. A autoridade, ela é do nome de Jesus. Ele deixou a procuração. Ele disse: em meu nome expulsarão demônio, em meu nome colocarão a mão enferma e ele será curado. Então ele deixou autorização para nós usar o nome dele. Mas nós vamos ver aqui o que é, que tem coisas que precisa, tem coisas que só Jesus pode fazer na sua vida e na vida de algumas pessoas. Então ali os fariseus, eles estão ali
criticando, eles estão ali discutindo. Aí quando eles viram Jesus, eles se assustaram. Aí Jesus perguntou a eles: o que é que vocês estão aí discutindo? Aí eles disseram. Ali se manifestou alguém do meio da multidão e disse: mestre, é eu que trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Ele tem tentado muito matar ele joga ele no fogo, ele tem jogado ele na água. Eu tenho sofrido muito com ele, e então eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam expulsá-lo. Aí o que foi que Jesus disse? Ó geração incrédula, até quando vocês vão sofrer? Sofrer o que? Essa incredulidade, deixar de crer. Mas espera aí, vamos demorar um pouquinho para poder fazer um julgamento. Quando nós vamos olhar a sombra de Pedro, quem conhece a história sabe que a sombra de Pedro tinha o poder de Deus. Quem conhece a história sabe que os aventais de Paulo tinham o poder de Deus. Ou seja, alguém chegasse e pedisse uma camisa de Paulo, uma veste de Paulo, ela tinha poder de Deus, porque os homens eram cheios da unção do poder, mas eles não puderam expulsar o demônio daquele jovem, e ali eles estavam criticando. Mas é porque tem coisas na vida nossa que ela é incondicional, mas tem coisa que é condicional. Você quer ver? Deus fez uma promessa a Abraão, mas Deus chamou ele, disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu te abençoarei, eu engrandecerei, quem te abençoar será abençoado. Ou seja, mas a condição que Deus propôs a Abraão foi ele sair do meio da parentela. Então era a condição: saía ou não recebia nada. Ele saiu, aí recebeu tudo, recebeu então o título de ser o nosso Pai na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que é condicional e outras não são condicional. Aquela mulher, a pecadora, você vê que os próprios fariseus também, eles arrumaram ali uma cilada e pegaram aquela mulher e chegaram, jogaram ali como uma pegadinha para Jesus. Jesus riscando ali na areia, Jesus disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles ainda cobraram na lei de Moisés o que a lei dizia, porque eles conheciam, porque fariseu ele é campeão para fazer isso. Aí então ali não houve uma condição sequer. Jesus olhou para ela e disse: filha, perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais. Então aqui e acolá nós encontramos uma condição. Naamã já teve que ter uma condição. Naamã ele teve que ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, senão ele jamais ia ficar sarado da sua enfermidade. Então tem coisas que é desse jeito. Os leprosos ele mandou: vá e mostre os sacerdotes. Não houve uma condição alguma se não fosse só aquela. Então Jesus ele é desse jeito. A condição do cego de Jericó foi ele perguntar: o que queres que eu faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Então a condição era aquela. Ele disse: então veja, louvado seja o nome do Senhor. Já aquele homem que passou 33 anos, 38 anos, seja numa maca, numa cama, lá no tanque de Betesda, não teve uma condição sequer. Ele perguntou a ele disse: Senhor, ele perguntou: tu queres ficar sã? Senhor, não tem quem me coloque no tanque, toda vez que chega a minha vez, alguém entra na minha frente. Jesus não perguntou nada disso a ele só disse:
toma o teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é a condição? O que é que você está precisando? O que é que você não tem crido? Jesus quer ajudar você. Você quer ver? Esse homem aqui iniciou um diálogo com o Senhor Jesus, o reclamando da falta de autoridade que os discípulos não tiveram. A falta de autoridade que eles não tinham para curar aquele filho dele. Então os fariseus estavam criticando, estavam razoando, porque é só isso que eles querem, o que eles sabem fazer. Mas expulsar um demônio sequer, você vê aí nas plataformas como eles criticam. Mas eles, Deus defenda de se toparem com o endemoniado, porque eles são os primeiros a fugir. Porque eu trabalho nessas obras e eu sei como é isso. Ou você tem a graça de Deus ou não. Só a graça. Porque nós não temos mais nada. Nós, louvado seja o nome do Senhor, é só pela misericórdia dele que nós não somos consumidos. Então aquele pai faz aqui aquela queixa ao Senhor Jesus, dizendo que ele já sofreu tanto na vida dele, e ele diz aqui, louvado e trouxeram-lhe, glória a Deus, versículo 22, e muitas vezes os tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Está vendo o que é que aquele pai disse? Aquele pai disse assim, Senhor, o inimigo, esse espírito imundo, ele tem tentado muito destruir o meu filho. E o que é que tu acha, você que está me ouvindo? Se a obra ela é espiritual, jamais você vai resolver de outro jeito. Só resolve se for espiritual. Esse homem tinha procurado todas as soluções que pudesse encontrar, mas não tinha dado jeito. Trouxe aos discípulos, os discípulos não puderam fazer nada, mas quando ele se bateu com Jesus, a história vai mudar. Você quer ver? Para a tristeza dele, para a tristeza de muitos, quando bateu na condição que precisava, ele não tinha. Olha o que diz aqui o versículo de número, glória a Deus, versículo 23, e disse-lhe, se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. Você vê pessoas aí escarnecendo, pessoas aí falando mal dos outros, mas vá perguntar o tamanho da fé que ela está, que você vai ver. Esse homem queria a cura do seu filho. Agora ele se bate diante com o Todo-Poderoso, aquele que tem um poder no céu, aquele que tem um poder na terra, aquele que tem um poder no inferno, que tem poder em qualquer lugar. Aquele que faz e ninguém tem como recorrer depois que ele faz. Se não fosse humilhando, orando, se arrependendo do seu mau caminho. Aí agora Jesus diz, se você crê, tudo é possível ao que crê. Aí olha o que foi que esse homem disse. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que ele diz no 24. E logo o pai do moço disse, clamando, com lágrima, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quando Jesus falou a condição que aquele homem tinha de ter, ele não tinha fé. Ele não tinha fé para receber os seus milagres. E você entende agora? Os discípulos não puderam fazer, mas Jesus lá na frente vai dizer a eles por que eles não conseguiram. Mas preste atenção. Aquele homem tinha que dar de encontro com Jesus, porque Jesus não precisava curar só um. Você que tem uma situação parecida dentro da sua casa, coisas que você não tem resolvido em lugar nenhum, você sabe que o paciente é tratado com remédio e você não toma nada. Quando pensar que não, aquele paciente estará bom,
e a família toda estará doente de sofrer, porque estão cuidando de uma causa sem ver resultado alguma, ou seja, sem tomar sequer um remédio, aí então a tendência é adoecer. Mas Jesus aqui, ele é fiel. Aquele pai, quando Jesus diz a condição, ele não tinha fé para receber os milagres. E os discípulos não poderiam aumentar a fé dele. O pastor não pode aumentar a sua fé. O presbítero não pode aumentar a sua fé. O diácono não pode aumentar a sua fé. O seu vizinho, se não tirar, aumentar é que ele não pode. Ninguém poderá aumentar a sua fé, mas Jesus pode aumentar a sua fé no tamanho exato para você receber o seu milagre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí então aqui, quando Jesus disse a condição, ele disse: eu creio sim, mas clamou chorando: ajuda a minha incredulidade, Senhor. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus o ajudou. Jesus, vendo que a multidão, louvado seja o nome do Senhor, Jesus, vendo que a multidão se mutuava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Glória a Deus. Quando você repreender, diga assim: espírito imundo, saia e não volte mais. Aprenda com Jesus, porque às vezes você manda sair e ele volta. Às vezes eu vou em obra de libertação em casa. Quando eu chego lá, que eu oro em casa que está aparecendo coisa, eu oro, acabar, unjo as portas e digo: não volte mais. Então faça o que Jesus, se Jesus que é Deus disse isso, quanto mais a você. Jesus o repreendeu, o espírito mudo e surdo. Agora você entende? Às vezes as pessoas não recebem o milagre porque elas não acreditam e nem elas pedem a Jesus que Jesus aumente a sua fé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele é campeão em fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então aquele pai, ele era um homem doente, um homem envergonhado, porque ele ia às festas, às diversões, deixou de ir, não podia ir mais, porque ele ia. Quando chegava lá, o espírito tomava de conta daquele filho dele, quebrava tudo, virava tudo. Ele era envergonhado, ele não poderia ir a uma reunião, ele não poderia ir mais um culto, ele não poderia ir mais em lugar nenhum, porque aonde ele ia, ele era decepcionado e sem ele poder fazer nada. Então, se tem algo na sua vida que você não pode fazer, que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela gastou tudo quando possuía e nada resolveu, nada mudou na vida dela. Ela foi ao encontro do Senhor Jesus, sangrando, que fazia 12 anos que sangrava. Ela caía, se levantava, toda enrolada, porque ela não poderia estar no meio da turma, mas ela criou no seu coração uma expectativa que dizia assim: então, se somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Então a fé daquela mulher era tão grande que ela tocou, e quando ela tocou, impactou Jesus. Jesus disse: epa, alguém me tocou. Disseram: Senhor, a multidão te oprime e tu agora diz: quem me tocou? Ele disse: não,
esse toque é diferente, esse toque tirou algo de mim, tirou poder de mim. Então o primeiro passo para a sua cura é você ter fé, o segundo é você tocar em Jesus, o terceiro é sair o poder dele e o curar você. Glória a Deus, porque o sobrenatural de Deus, aleluia, quando ele chega, o natural se acaba, a conversação vai embora, aquele disse, não me disse, aquele achismo, eu acho sim, eu penso que não seja assim. Quando o poder dele chega, destrona tudo e não tem conversa. Então louvado seja o nome do Senhor. Agora está aquele homem abraçado ao seu filho, muito agradecido pelo que Deus fez, muito agradecido. Quem não sabe de nada, você vê as blasfemas aí nas plataformas, alguém falando do tal desse negócio de dízimo e de oferta, que isso é uma questão medonha. Por isso que eu aqui na igreja, eu quero é ver um cidadão que tenha visto eu pregando um dia numa plataforma, não para honra de homem ou glória, mas para a glória de Deus. Quantos homens, eu não faço evento, eu não faço rifa, eu não faço feira de alimentação, eu não faço nada para arrecadar dinheiro, eu não peço nada, eu não ando pedindo nada a ninguém. Então que Deus nos ajude para a glória do nome dele, mas todos são taxados com isso. Sabe por quê? É porque eles não sabem o que é, como é gratificante. Eu lembro que um dia eu ia passando no meu carro, aí pelo dom eu ouvi um homem reclamando. Esses pastores, eles chegam de fora e papapá, e ele falando. Aí eu ouvi, voltei, parei o carro em frente à casa dele, comecei a conversar. Eu digo, se você tivesse uma bronca na sua casa, que alguém o resolvesse, você ficava grato? Ele disse, como ficaria? Eu digo, e você tem, né? Ele querendo esconder uma mulher sentada numa cadeira, de mão posta, os olhos fechados, de dia e de noite, cheio de coisa.